isso, Isidro, enquanto o Isidro partilha o canal, essa sua fala é bastante importante. Alceu. Muito boa noite, chefe indígena. Boa noite, Isidro. À distância, boa noite, doutor Pedro Caial. Boa noite, produção, e boa noite também aos nossos telespectadores. Bom, doutor William, eu penso que isto tem uma explicação lógica. É que o regime está degenerado, completamente degenerado, e quando assim acontece, não há vergonha que consiga travar as pessoas o que podem fazer. Número 1, o Isidro tem falado muito bem sobre o estudo da personalidade da pessoa. E isso se estendeu a toda a camarária com que ela lida. Porque hoje o MPLA perdeu aquilo que nós chamaríamos de políticos. Simplesmente temos pessoas fanáticas, pessoas obcecadas pelo poder e só vivem do alheio. Vivem do alheio. E eles pensam que esta maneira deles estarem a viver sem legitimidade, porque o poder não lhes foi conferido, o dinheiro que eles usam não é dinheiro deles, é dinheiro do povo, inclusive os bens que eles ostentam é tudo ao sacrifício do povo. E há uma coisa que Deus de facto consegue demonstrar ao mundo e ao homem, que o homem não é nada de significante. É que nós chegamos a um ponto tal de tanto sórdidos, de tanto pudor, coisas que nunca se viram no mundo jurídico, digo eu. Tenho muita pouca bagagem para falar sobre isso, mas temos o Dr. William Toné, que é um advogado muito sério. Infelizmente, em Angola foi perseguido e lhe caçaram a carteira. Mas penso que esta fotografia que nós vimos a ser exibida nunca se viu em parte nenhuma do mundo. E toda argumentação, ou todo o teatro argumentativo que foi encenado, em nenhuma parte do mundo aquilo deve ter uma consideração. Mas isso acontece por quê? Acontece porque as pessoas já não refletem. Eles, como estão obcecados no poder, tudo que eles, alguém lhes soprem, vão até o presidente e o presidente aceita, porque o próprio presidente também está dominado. Não tem capacidade analítica, não tem capacidade de estudo, não vê os dossiês, não acompanha o mundo. Quer dizer, Angola perdeu uma oportunidade nobre em que, em 8 anos, estamos a ver um presidente que praticamente não fez nada, tirando, de facto, o abuso de poder, tirando os gastos que tem feito de maneira abusiva, o que eu chamo de vida alheia, porque esse dinheiro devia ser canalizado para as escolas, para os hospitais, para o saneamento básico, para serviços públicos, em benefício do povo, mas eles gastam como eles querem. E aquilo que chamaríamos de serviço de inteligência, muito sinceramente, o que lhes falta é uma inteligência. Eu nunca vi, em parte nenhuma do mundo, em que essas pessoas que têm uma responsabilidade do Estado relevante são expostas, são denunciadas como aqui em Angola se faz. É uma pocilga. Aquilo que aconteceu no Ambo é patético. Nem já uma criança aceita. E isto que estamos a ver, aliás, isto estou a dizer é mesmo sério, porque depoimento até de crianças brinca com aquilo. O Isidro já disse que há uma questão que desafia a própria lei da física. 60 toneladas, então, equivale a quantos quilos? Quer dizer, 6 granadas vão pesar 60 toneladas. Tudo isto é a circunstância do tempo, é o arrastar das coisas que nos faz chegar até aqui. É que o MPLA não tem credibilidade. O MPLA está na lama. E a forma como eles querem se salvar é da pior espécie. Quer dizer, fazer essa brincadeira, eu penso que é uma sentença para eles próprios. E muita pena, porque o poder, nós sabemos que o poder deve ser uma possibilidade das pessoas poderem realizar a vida dos outros, ou pelo menos contribuir no progresso dos outros. Mas quando as pessoas têm o poder como fim, ficam fanáticas, ficam obcecadas e perdem o rácio, perdem a razão. Eles agem todos com emoção. O próprio presidente da República está completamente assustado. Mesmo estando no palácio, ele não consegue dormir em casa porque tem que viajar sempre. Até isto podemos associar o incidente que aconteceu hoje na Assembleia Nacional,
onde a Presidente da Assembleia ficou totalmente assustada. Quer dizer, o regime anda assim, tremo. O regime anda tremo. Não pode ouvir o sopro de alguma coisa. Aliás, o Dr. William esteve do Lubito, no final de semana, sentiu mais ou menos a pulsação, o quão é querido o presidente Adalberto Costa Júnior. Quer dizer, sem querer eu puxar pelos galões, sem querer eu desvalorizar os outros, mas sejamos honestos. Aqui em Angola, fazendo o somatório de todos, eu penso que o único que está em condições para poder assumir esta máquina, e não será máquina fácil, máquina leve, é muito pesada e pesadíssima, é o general Alberto. Por mais que eles queiram contrariar esta lógica, não vão conseguir. É só dizer ao chefe da secreta que tenha só calma, que vá à igreja para agradecer a Deus. O tempo deles passou. Nós não podemos continuar a olhar para essas cenas todas e estamos aqui a bater palmas. E para mais, não se cumpriram certos pressupostos legais. É preciso que a Ordem dos Advogados, mais uma vez, tenha feito o trabalho, mas pedimos que venha fiscalizar mais esses atos. Mais uma vez, houve uma falha de comunicação, porque até por mim, no meu entender, o Tribunal do AMBO não seria competente para julgar essa brincadeira. Se o objetivo seria a Luanda, como é que o Tribunal do AMBO se coloca nesse imbróglio? Quer dizer, há uma série de situações que está a acontecer, mas o que é isto significa o quê? Significa que... Isidro e Anselmo, por que o Tribunal do AMBO? Esta é, de facto, uma boa pergunta. Um assunto que envolve golpe de Estado. O problema de se levar para o AMBO é uma questão de discriminação tribal para quem não respeita a Constituição. Não é por acaso. Vai ser lá no reino deles. Concordo plenamente. Os coaches são fulanos, são bailundos. Então interessa focalizar lá. Até isto revolta as mentes das pessoas. Está-se a provocar. É que, para quem não sente-se bem em dizer que não tem tribo, não tem senzala, tem vergonha de dizer o que é que fez no seu passado. Ora, parece fácil. Mas nós estamos a falar da desvalorização e da criminalização da micronação. É que os ovimbundos são uma micronação, como são os bacongos do Reino do Congo. Meus senhores, em Angola há 3 micronações. Nós temos povos. Os bacongos, basta ver a tipologia no norte, os ovimbundos e os choclas, que vão terminar na foz da Tanzânia. Não se pode, quando se está a fazer alguma coisa, pensar que todos são angolanos. Não. Angolanos é geral. Mas você não pode ser geral sem ser local. O teu local é onde? Qual é a tua comunidade? Você veio de onde? Quem te pariu? E muitas vezes até você nasceu no Alto Rio e você não via terra à vista. Mas os teus pais são de onde? E há a adoção de comunidade por vários fatores. Então, eu penso que foi muito grave a escolha do AMBO para dizer que um ato que seria em Luanda e competente o Tribunal de Luanda, porque todos os fatos, afinal, iriam ser produzidos em Luanda, mas eles não quiseram misturar com os bailundos. E vamos deixar aqui de querer escolher as palavras, não, no AMBO, não é todo nacional. Daí, doutor é porque eram mesmo bailundos. É para tentar humilhar os bailundos.
Daí, doutor William, Isso eu nunca dizia, pode daí, doutor William, aceitar. eu dizia que eles escolheram a pior forma possível. E eu, aqui no canal, chamei a atenção, a semana passada. Adalberto, Anselmo, o Adalberto é da onde? É do Sul, Bailum. Onde é que é o Chiaca? Bailum. Onde é que é o Sapinhal? Bailum. Quer dizer, e Bailundo, quando eles chamam Bailundo, é um reino nobre e circunscrevem-se a uma região emblemática. Por isso, doutor Quer William, dizer, é ali onde eu dizia que aquele advogado que estava a insistir no tribunal a querer exigir que o Tiaca tinha que entrar no arrolamento do processo. Eu disse, ele ou foi descuidadoso ou teve muita coragem. Porque há um princípio que os oriundos têm, que diz o seguinte, eu penso que aquilo foi um arrojo tal, foi um atrevimento tal, é que não se sabe quais são as consequências, mas a verdade é esta, com o reino do Bailu não se pode brincar. E houve aqui uma tentativa, como diz bem o Dr. William, de querer reduzir os ovimbundos a um nível de quase animais. São indivíduos que não têm raciocínio, são indivíduos. Ora, muita atenção. Muita atenção. Este país está mesmo a ser assegurado pelos ovimbundos. Ali no próprio Palácio Presidencial são os ovimbundos. Ali mesmo nos órgãos são os ovimbundos. Eu penso que nós temos que, de facto, um dia, colocarmos este debate e para se definir e alguém meter o muro na mesa. É muita brincadeira. Mas também eu confio no meu reino. Isidro não é o Anselmo, um bomba. Aqui, quer dizer, pirão mal cozinhado. Ondombo. Ondombo. Yeah. Ombomba, Quer dizer, pirão mal. Exatamente. Isidro, tu achas que pode haver outra interpretação se não humilhar um reino? Né? Não, mas olha, justamente é assim. Nós precisamos de olhar para a genealogia da questão dos massacres que aconteceram em Angola desde que o MPLA assumiu o poder, desde que o MPLA entrou no poder. Nós notamos que existe um padrão direcionado a etnias, a grupos específicos, ok? Quando a gente fala, por exemplo, do Sexta-feira Sangrenta, nós estamos a falar de massacre e intimidação do povo bagongo. Quando a gente fala do massacre do Monte Sume, nós estamos a falar de um massacre, ok? Direcionado propriamente à população de etnia ovimbundo. Quando a gente fala do massacre de Cafunfo, nós estamos a falar de um massacre que foi direcionado ao povo Lunda Chokwe. Então, esse padrão, nós já devíamos há muito tempo começar a analisar perfeitamente. O MPLA atua dentro de padrões que visam simplesmente continuar a trazer a perspectiva do tribalismo à tona. O MPLA, ele faz esse trabalho, ele elimina essas pessoas de uma forma a enfraquecer essas etnias, porque eles reconhecem até que existe poder étnico em Angola de uma forma ou de outra, embora que eles façam a corrupção constante dessas estruturas, mas que existe esse poder. Então é preciso espalhar o medo dentro dos grupos, não propriamente espalhar de forma generalizada, mas de tempos em tempos, o MPLA precisa de atacar determinados grupos. Nós já tivemos o massacre do Cafunfo, Sexta-feira Sangrenta, tivemos do Monte Sume, tivemos aí o fracionismo. Se nós olharmos, todos esses têm um padrão étnico, tem um padrão de genocídio baseado na etnicidade. Eles sabem o que é que eles fazem propriamente. E nesse momento estão a avisar novamente o quê? O povo do Bailundo, por uma questão muito básica. Por quê? Porque o Bailundo é um dos espaços de poder, né, de poder político, ok? Da própria UNITA. E a forma de associar, e depois é preciso construir e olhar bem as narrativas do próprio MPLA.
A UNITA tem sido muito cautelosa porque anos de propaganda construíram dentro do imaginário social a ideia de uma UNITA que é um partido belicista, que é um partido de assassinos, que mata, que faz e etc. A UNITA passou por transformações profundas. Hoje é um partido que faz política no verdadeiro sentido da palavra, utilizando as instituições, democratizou, ganhou maturidade e leva uma luta dentro das instituições que devia ser assim dentro do plano democrático de um país normal. Por isso é que nós dissemos que enquanto a UNITA atingiu uma maturidade e hoje opera dentro do código e dos protocolos dessa maturidade que foi atingida, o MPLA continua a atuar dentro dos protocolos antigos de propaganda, de assassinato de caráter, de eliminação, intimidação e perseguição. Então o MPLA não maturou. Então, as formas de atuação do MPLA que ele notou que funcionaram naquele tempo são as mesmas que ele continua a usar hoje, de intimidar, espalhar o medo, difamar, ok? Fazer assassinato de caráter. Essa é a forma que o MPLA tem de fazer política, porque essas foram as bases que sustentaram a autoridade política do MPLA. O MPLA está no poder por causa dessas práticas. E eles olham essas práticas como parte fundamental daquilo que é a sua expressão política, a intimidação, a arrogância, a perseguição e etc. Então, de tempos em tempos, okay, como não houve uma discussão cultural para determinar aquilo que seria o angolano, okay, culturalmente, então há necessidade de tempos em tempos você fragilizar os grupos que, de certa forma, começam a ganhar uma certa consciência. E nós sabemos que, em termos de consciência política e etc., o Sul está a crescer muito. Então, quando eles associam a ideia dessa narrativa que sempre trouxeram em torno da UNITA de ser um partido de guerra que querem fazer tudo para tomar o poder, é muito interessante e importante levar tudo isso para o Sul, ok? Porque é um bastião político. É um bastião político da própria UNITA. Então, levar aquilo para o Sul significa que vai lhes dar legitimidade para cometerem um massacre contra aquelas populações, para começarem a fazer o quê? A destruir as bases de apoio da própria UNITA. Então é justamente aí que eles se movimentam. O padrão é sempre o mesmo. O MPLA não tem mudado os seus padrões. Para qualquer pessoa que faz um estudo de história minimalista, normativo, consegue logo dar conta como é que o MPLA atua. O MPLA, o que está a fazer nesse momento é criar condições para promover um massacre contra o povo bailundo. É basicamente isso. É dessa forma que eles atuam. E é isso que eles estão a fazer nesse momento. Primeiro eles começam como? Com a questão da própria informação. Essa questão da informação, dos terroristas, etc., do tribunal, do posicionamento do tribunal, como disse muito bem o Cota William aqui, faz parte da ideia de começar a construir uma narrativa que o UNITA pretende, a partir das suas bases, implementar um estado de terror em Angola. Isso junta com as narrativas anteriores sobre a questão da UNITA ser um partido belicista que quer o poder a toda força e que não medirá esforços para atingir o poder. Então é justamente esse padrão de narrativas que eles vão sustentando para ganharem legitimidade de poderem promover mais um massacre contra o povo do Sul. Isidro, sabe onde é que eles de facto não acordaram ainda? É que hoje as pessoas já não dependem da TPA. As redes sociais hoje dominam o espaço de comunicação. E uma outra coisa que também não analisaram. Eu não posso chegar na casa do Isidro, seja ele português, seja ele inglês, francês, e eu começar a insultar o Isidro, o filho do Isidro. Penso que a reação não poderá ser nada boa. E depois também temos aqui um aspecto histórico. Eu, quando dizia que este país ainda depende maioritariamente da presença dos oriundos, também queria aqui chamar a atenção que na história da resistência, desde o tempo da Rainha Ginga, Ndunduma e Kwikwi, o Bailundo teve uma resistência incrível. Foram batalhas aí que se travaram. E esse povo é guerreiro mesmo. Parece ser calmo, parece ser baseza, mas quando se lhes tocam no seu orgulho, eu penso que é melhor evitar, porque ninguém vai lhes parar. E nós estamos a pedir só que o país está em paz, vamos preservar a paz, vamos trabalhar nos marcos da Constituição, vamos trabalhar no lema democracia, porque a democracia é um regime irreversível em Angola. Esses insultos, essas diversões, para já aquilo não vai dar em nada. Segundo, terá consequências muito graves das pessoas que estão a tentar
insinuar, que quer tentar insultar os oriundos. Estamos a falar em termos coletivos. O reino ainda está lá. É o reino real, está lá. E é preciso que eles percebam de uma vez por todas. Tanto as fábulas como as falas, esses exércitos foram sustentados pelos oriundos. Se há outras tribos, acredito que sim, mas sempre em menor proporção, em menor número. Por isso é que esta Angola é mesmo nossa. Nós somos tolerantes. Vamos ver até que ponto eles querem chegar. Já perdemos vidas importantes. Já perdemos o Dr. Savimbi, que era muito importante. E pensávamos que com a morte do Dr. Savimbi o país estaria em paz. E eles até festejaram. Isto levou com que o Eduardo Santos também tivesse uma morte pior ainda. É preciso nós trazermos aqui os elementos históricos para percebermos o contexto. Mas a verdade é uma. Eles estão preocupados porque já foram sinalizados. O tempo do MPLA passou. Acabou mesmo. Aqui haja truquitos, o tempo do MPLA acabou. 2027, por uma questão de cumprimento de calendário democrático, 2027, o MPLA é bom que se prepare para ir para a oposição e bom que ele saia em paz. A democracia e as eleições em democracia têm os resultados mais imprevisíveis. As sondagens podem dizer até o último momento que A vai ganhar e depois acontece o inverso. Nas monocracias, não importa quem vota. Os 35 milhões podem até votar na UNITA e o 1 milhão votar no MPLA. Como quem conta não é o UNITA e de nada vale estar numa instituição de forma decorativa, porque a UNITA está na CNE de forma decorativa e já deveria ter suspendido ou ir assinar o ponto e sair. Assinava o ponto e ficava lá à frente. Este é o ponto. Reclamando, efetivamente, mas não participando naquele teatro de fantoches. Vamos lá chegar. Esse é o ponto, doutor William. Esse é o ponto do calendário e vamos lá chegar. Conta quem conta os votos. E tudo o resto não interessa. Nós é que vamos os contar. Dessa vez nós é que vamos contar os votos. Ok. Uma breve pausa para as notícias. Você que está aí,